A flanela amarela, já gasta pelo uso incessante, deslizava sobre o vermelho profundo da Ferrari com uma reverência quase religiosa. Para Larissa, aquele carro não era apenas um veículo, era um monumento. Um monumento a um universo que existia no mesmo CEP que o seu, mas em uma dimensão completamente diferente. O cheiro de cera e do limpador de pneus com silicone impregnava o ar abafado da garagem no terceiro subsolo de um dos edifícios mais caros da Faria Lima, em São Paulo. O zumbido constante da iluminação de LED e a umidade que brotava do concreto eram a trilha sonora de sua labuta diária. Ela se ajoelhou para dar o polimento final nas rodas de liga leve, sentindo a fisgada familiar na lombar. Aos 24 anos, seu corpo já reclamava das jornadas duplas. Durante o dia, ela era uma das muitas funcionárias de uma empresa terceirizada de limpeza de luxo. À noite, cursava o segundo ano de enfermagem, um sonho financiado com o suor que agora escorria por sua testa e pingava no piso de cimento queimado. O uniforme cinza, um número maior que o seu, já estava úmido nas costas, colando em sua pele. Ela deu uma olhada rápida no relógio de pulso barato, com a pulseira de plástico rachada. 7 da noite. Faltavam apenas mais 2 carros e ela poderia correr para o ponto de ônibus, engolir uma coxinha na estação e ainda chegar a tempo para a aula das 8. Larissa trabalhava com um esmero que beirava a obsessão. Não por amor aos carros, mas por pânico. Uma única reclamação, um único arranhão, e ela estaria na rua. O supervisor, um homem de ombros largos e olhar permanentemente desconfiado, já a havia advertido na semana anterior por demorar demais em uma Range Rover. Não é para fazer arte, menina, é para limpar, ele dissera. Mas ela não conseguia. Via a poeira como uma inimiga pessoal, cada marca de dedo uma afronta. Naquele carro vermelho, um modelo que ela nem sabia nomear, mas que valia mais do que o prédio inteiro onde morava em Itaquera, sua dedicação era ainda maior. Era o carro do dono. Ninguém nunca o via, mas sua presença era sentida no silêncio respeitoso dos outros funcionários e na vaga tripla que ocupava. A alguns andares acima, em uma sala de segurança privativa que mais parecia o centro de comando de um filme de espionagem, Heitor observava a cena em um dos monitores de alta definição. Ele não estava vigiando o trabalho dela por desconfiança, mas por tédio. Um tédio crônico e pesado, que o luxo ao seu redor parecia apenas amplificar. Aos 32 anos, ele herdara e multiplicara uma fortuna que o colocava nas listas de bilionários. Tinha apartamentos em Nova York e Paris, um iate na costa italiana e Ferraris que trocava como quem troca de camisa. E, no entanto, passava a maior parte das noites ali, naquele bunker de vidro e aço, observando a vida mundana do seu império particular. Ele a viu se ajoelhar, viu a maneira concentrada como seus dedos pequenos e ágeis passavam a flanela pelas frestas da roda. Viu o momento em que ela parou, fechou os olhos por um segundo e suspirou. Um gesto de puro cansaço que a câmera de segurança, sem áudio, transformou em um pequeno poema de exaustão. Ele deu zoom. Viu a mecha de cabelo castanho que escapou do coque frouxo e grudou em sua têmpora suada. Algo na dedicação dela o intrigou. Ela não limpava o carro com a pressa de quem quer terminar logo, nem com a raiva de quem inveja. Ela limpava com cuidado, quase com carinho, como se cuidasse de algo precioso. Para ele, era apenas metal e borracha. Para ela, parecia ser algo mais. Impelido por um impulso que ele mesmo não entendeu, Heitor se levantou da cadeira de couro italiano, desligou os monitores, ignorou o uísque intocado sobre a mesa e caminhou até o elevador privativo que descia diretamente para sua garagem. Lá embaixo, Larissa terminava seu trabalho. Levantou-se, as pernas um pouco trêmulas, e passou a flanela uma última vez sobre a lataria perto da maçaneta da porta do motorista. Um último gesto de perfeição. Ela se permitiu um segundo para admirar o reflexo distorcido de seu rosto cansado no vermelho espelhado. Era o mais perto que chegaria daquele mundo. Virou-se para pegar seu balde de produtos. Foi quando um clique seco e metálico ecoou pelo silêncio da garagem. O som veio de trás dela. Da Ferrari. O clique inconfundível de uma porta se destrancando. Larissa congelou, o coração disparando no peito. Ela se virou lentamente, os olhos arregalados, a tempo de ver a porta do motorista se abrir suavemente para fora, revelando um interior de couro creme que ela só tinha ousado limpar com a porta entreaberta. O homem que saiu da Ferrari era a personificação do poder. Alto, vestido com uma calça de alfaiataria impecável e uma simples camiseta preta de gola redonda, que de alguma forma parecia custar mais do que o aluguel de Larissa. O cabelo escuro, cortado com precisão,
e a barba por fazer de forma estudada compunham uma imagem de desleixo calculado. Ele não usava joias, mas o relógio em seu pulso era discreto e, sem dúvida, valiosíssimo. Heitor fechou a porta com um som suave e surdo, e o silêncio da garagem pareceu se adensar, pesado e opressor. Larissa sentiu o sangue fugir de seu rosto. As mãos, que antes seguravam a flanela com firmeza, agora tremiam ao lado do corpo. Sua mente, turva pelo cansaço, entrou em parafuso. Teria ela deixado um arranhão? Usado o produto errado? Apoiado-se no carro de forma indevida? A imagem do supervisor gritando em seu rosto se formou instantaneamente. Estava demitida. Pior, seria acusada de algum dano. Teria que pagar uma quantia que levaria o resto de sua vida para quitar. O sonho da enfermagem se desfazia em pó diante daquele homem e de seu carro vermelho. "Boa noite", disse Heitor. A voz era grave, neutra, mas para Larissa soou como o início de uma sentença. Ela não conseguiu responder. Apenas engoliu em seco, o nó em sua garganta impedindo a passagem de qualquer som. Seus olhos estavam fixos nos sapatos dele. Um par de mocassins de couro polido que provavelmente nunca haviam tocado uma poça d'água. Heitor deu um passo lento em sua direção, contornando a frente do carro. Ele parou a poucos metros dela, os braços cruzados, a cabeça levemente inclinada. Seus olhos, de um castanho profundo e analítico, percorreram o uniforme dela, o coque desfeito, o balde com os produtos de limpeza ao seu lado. O olhar dele não era raivoso, mas era avaliador, e isso era quase pior. Era o olhar de alguém que inspeciona uma propriedade, não uma pessoa. "Você trabalha aqui há muito tempo?" ele perguntou. A pergunta a pegou de surpresa. Ela esperava uma acusação, não uma conversa. "Há alguns meses, senhor", gaguejou, a voz saindo como um fiapo. 3 meses. "E você gosta do que faz?" A humilhação chegou como uma onda de calor, subindo por seu peito e queimando seu rosto. Gostar? Ele estava zombando dela? Quem, em sã consciência, gostaria de esfregar o chão e polir os carros de milionários por um salário que mal pagava as contas? Quem gostaria de sentir as costas doerem e as mãos arderem com produtos químicos para poder sonhar em ter uma profissão de verdade? A pergunta era tão absurda, tão desconectada da realidade dela, que só podia ser uma forma de deboche, um lembrete sutil e cruel do abismo que os separava. "É um trabalho honesto, senhor", ela respondeu, baixando ainda mais a cabeça, desejando que o chão a engolisse. Era a única resposta possível, um escudo verbal para proteger o pouco de dignidade que lhe restava. Heitor ficou em silêncio por um momento, apenas a observando. Ele parecia estar ponderando as palavras dela, ou talvez estivesse apenas se divertindo com seu desconforto. "Eu notei a forma como você limpa este carro", ele disse finalmente, apontando com o queixo para a Ferrari. "Você é meticulosa." A palavra meticulosa e vinda dele soou como uma crítica, como se ele dissesse: "Você é lenta, está perdendo tempo." A ansiedade de Larissa se transformou em um ressentimento silencioso. Ali estava ela, tentando fazer o melhor trabalho possível justamente para evitar problemas, e o dono em pessoa aparecia para criticá-la por ser cuidadosa demais. Era uma armadilha sem saída. Se fizesse rápido, seria desleixada. Se fizesse com cuidado, era ineficiente. "Desculpe, senhor. Eu já estava terminando. Não vou mais demorar", disse ela rapidamente, fazendo menção de pegar seu balde para sair dali o mais rápido possível. "Eu não disse para você parar." A frase, curta e imperativa, a congelou no lugar. Era uma ordem. Ele não estava conversando. Estava exercendo sua autoridade. O preconceito implícito era palpável. Ela era a funcionária. Ele era o patrão. Seu tempo, seus movimentos, sua presença ali estavam sujeitos ao capricho dele. A injustiça da situação a sufocou. Ela não era nada ali, apenas parte da mobília, uma peça que ele podia mover ou dispensar como quisesse. O tempo pareceu se esticar. Cada segundo que Larissa passava sob o olhar impassível de Heitor era uma pequena tortura. O que ele queria? O que esperava que ela fizesse? Ficasse ali, parada como uma estátua, enquanto sua chance de pegar o ônibus e não perder a prova de anatomia se esvaía? O desespero começou a borbulhar sob a camada de medo. Ela precisava sair dali. Foi nesse momento que o som de passos apressados e pesados ecoou da rampa de acesso. Uma figura corpulenta surgiu da penumbra, o rosto vermelho de irritação. Era o Sr. Valdir, o supervisor. O coração de Larissa despencou no estômago. A situação, que já era um pesadelo, estava prestes a se tornar um inferno.
Os olhos de Valdir correram da figura imponente de Heitor para a funcionária paralisada ao lado do carro mais caro da garagem. A expressão dele se contorceu em uma máscara de fúria subserviente. Ele não ousaria levantar a voz para o cliente, o Dr. Heitor, como a administração exigia que o chamassem. Então, toda a sua ira foi canalizada, como um raio, na direção do alvo mais fraco. Larissa. Larissa! O que você pensa que está fazendo? Ele sibilou, a voz baixa para não incomodar Heitor, mas carregada de veneno. Ele se aproximou dela rapidamente, ignorando completamente a presença do outro homem, como se estivesse lidando com uma questão disciplinar interna. Eu não acredito nisso. Você está importunando o cliente? Eu te pago para limpar, não para ficar de papo furado. Cada palavra era um golpe. Importunando. Papo furado. A injustiça da acusação era tão grande que Larissa sentiu o ar faltar. Ela abriu a boca para se defender, para dizer que não tinha feito nada, que ele a havia parado, mas o olhar de Valdir a silenciou. Um olhar que dizia: cale a boca ou será pior. Peço 1000 desculpas, Dr. Heitor, disse Valdir, virando-se para o milionário com um sorriso servil que não alcançava os olhos. Essa novata às vezes se esquece do lugar dela. Não vai se repetir. Vou tomar as providências necessárias agora mesmo. Larissa sentiu o rosto queimar de vergonha. Era uma humilhação pública, crua. Ser repreendida como uma criança delinquente na frente do homem que ela mais temia. Ela olhou para Heitor, um apelo mudo em seus olhos. Um simples gesto dele, uma única palavra. Fui eu quem a chamei. Bastaria para desfazer aquele pesadelo. Mas Heitor permaneceu em silêncio. Ele apenas observava, a mesma expressão neutra e indecifrável no rosto. Sua passividade era uma faca que se cravava ainda mais fundo. Para ele, aquilo era apenas um espetáculo? Um drama da classe trabalhadora para entretê-lo em sua noite entediante? A indiferença dele doía mais do que os insultos de Valdir. Ande, pegue suas coisas, ordenou o supervisor, dando um cutucão discreto, mas firme, no braço de Larissa. E suba para a minha sala, agora. Vamos ter uma conversa muito séria. A ameaça de demissão era clara, pendendo no ar como uma guilhotina. Lágrimas de raiva e impotência brotaram nos olhos de Larissa, mas ela as engoliu com força. Não daria a eles o prazer de vê-la chorar. Sem olhar para nenhum dos dois homens, ela se abaixou, pegou o balde com as mãos trêmulas e se virou. Seu corpo inteiro tremia de humilhação. Cada passo para longe daquela Ferrari vermelha era um passo para fora do emprego, para longe do seu sonho, para dentro de um poço de desespero. Ela era culpada sem ter cometido crime algum, julgada e condenada em um tribunal silencioso onde sua voz não tinha valor. Ao passar pela rampa, ela não ousou olhar para trás, mas podia sentir o olhar de Heitor em suas costas, um peso frio e indiferente que selava seu destino. Larissa subia a rampa com a lentidão de um condenado. Cada passo era pesado, ecoando o fim de suas esperanças. O balde em sua mão parecia carregar todo o peso do seu fracasso. Ela já podia sentir o gosto amargo da demissão. As palavras frias de Valdir. A necessidade de ligar para a mãe e dizer que não conseguiria mais pagar a faculdade. A porta da sala do supervisor no primeiro subsolo era o seu cadafalso. Ela ouviu os passos de Valdir atrás dela, apressados e satisfeitos, como os de um carrasco ansioso. Estava tudo acabado. Ela parou diante da porta, a mão erguida para girar a maçaneta, quando uma voz grave e calma cortou o ar da garagem. Senhor Valdir. Não foi um grito, nem um comando ríspido. Foi uma declaração. O tom era tão carregado de autoridade inquestionável que fez ambos, Larissa e o supervisor, congelarem instantaneamente. Valdir se virou, a irritação dando lugar a uma confusão servil. Sim, Dr. Heitor. Algum problema? Já estou resolvendo a situação com a... Eu não perguntei sobre ela. Heitor o interrompeu, a voz ainda no mesmo tom controlado, mas agora com um fio de aço por baixo. Ele deu um passo à frente, saindo da sombra da Ferrari, e a luz dos LEDs realçou a frieza em seu olhar. Eu perguntei, na verdade, o que o senhor pensa que está fazendo? A testa de Valdir se franziu. Eu estou garantindo que seus padrões de qualidade sejam atendidos, senhor. A funcionária estava sendo inadequada e... Inadequada? Repetiu Heitor. E pela primeira vez, um traço de emoção surgiu em sua voz. Era um desprezo gélido. Eu estava fazendo uma pergunta à sua funcionária. Você a interrompeu? A humilhou na minha frente e a ameaçou. Você acha que esse é o padrão de qualidade que eu exijo? O sangue sumiu do rosto de Valdir.
Ele abriu e fechou a boca, mas nenhum som saiu. O roteiro em sua cabeça, onde ele era o gerente eficiente protegendo o cliente valioso, acabara de ser rasgado e queimado. Larissa, ainda de costas para a cena, virou a cabeça lentamente. Seus olhos, marejados de lágrimas não derramadas, encontraram os de Heitor por cima do ombro. Ele não estava olhando para ela. Seu foco total, predatório, estava em Valdir. Deixe-me esclarecer uma coisa para que não haja mais mal-entendidos. Continuou Heitor, caminhando lentamente na direção do supervisor, que instintivamente deu um passo para trás. A empresa para a qual o senhor trabalha, a Prime Clean Soluções, tem um contrato de exclusividade para prestar serviços neste edifício. Um contrato bastante lucrativo, eu imagino. Valdir apenas conseguiu assentir, o pomo de Adão subindo e descendo em sua garganta. Acontece, disse Heitor, parando a 1 metro dele, que este edifício pertence à minha holding. O contrato que paga o seu salário, o uniforme que o senhor veste, a sua presença nesta garagem, tudo passa pela minha aprovação final. E eu não aprovo a sua conduta. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar no ar denso da garagem. Ela fica. Heitor então se virou e olhou diretamente para Larissa, e pela primeira vez, ela viu algo além da indiferença. Viu uma decisão. Você, disse ele apontando para Valdir, o dedo firme como uma sentença. Pegue suas coisas. Você não trabalha mais neste prédio. Nem em nenhum outro prédio meu. Considere o contrato da sua empresa sob reavaliação. Tenha uma boa noite. A reviravolta foi tão súbita e total que o cérebro de Larissa mal conseguiu processar. O mundo tinha virado de cabeça para baixo. O caçador virou a caça e ela, a presa, estava sendo protegida pela força mais poderosa do ambiente. Se você também está torcendo por ela e ficou de queixo caído com essa atitude, aproveita esse momento e se inscreve no canal. A reviravolta só está começando. O silêncio que se seguiu à partida humilhada de Valdir era mais denso e carregado do que qualquer outro que Larissa já havia experimentado. O supervisor não disse uma palavra. Apenas lançou um olhar rápido e venenoso na direção dela antes de desaparecer pela rampa. Uma figura patética e derrotada. Agora, restavam apenas ela, o bilionário e a Ferrari vermelha que havia iniciado tudo. O medo que sentia antes havia sido substituído por uma vertigem estonteante, uma mistura de alívio, choque e uma nova forma de intimidação. O homem que a salvara não era um herói de capa. Era uma força da natureza, capaz de criar e destruir carreiras com um murmúrio. Larissa ainda estava de costas para ele, a mão congelada a centímetros da maçaneta da sala, que seria seu local de execução. Lentamente, ela se virou por completo, o balde ainda em sua mão como uma âncora para a realidade que ela conhecia. Ela precisava dizer algo. O silêncio era insuportável. Obrigada. A palavra saiu mais firme do que ela esperava. Seus olhos, ainda úmidos, encontraram os dele. O senhor não precisava ter feito aquilo. Heitor a observou, a expressão indecifrável de volta no lugar. Ele enfiou as mãos nos bolsos da calça, um gesto casual que contrastava com a imensa demonstração de poder de segundos atrás. Eu não gosto de injustiça, ele disse simplesmente. E não gosto de gerentes incompetentes que intimidam bons funcionários. A dedicação de uma pessoa ao seu trabalho é uma qualidade, não um defeito. A validação em suas palavras foi como um bálsamo na ferida aberta da humilhação. Ele a tinha visto. Ele não viu apenas a faxineira, mas a dedicação dela. Foi a primeira vez que alguém naquele universo de vidro e aço a enxergou de verdade. Essa pequena vitória, o reconhecimento de seu esforço, deu a Larissa uma fagulha de coragem. Ela endireitou os ombros, um movimento quase imperceptível. Mesmo assim, obrigada, repetiu ela. Eu já estava de saída. Preciso ir para a faculdade. Ela disse a última parte quase como um desafio a si mesma, reafirmando que sua vida não se resumia àquele subsolo. A menção à faculdade pareceu despertar um novo interesse em Heitor. Faculdade? Ele perguntou, a sobrancelha levemente arqueada. De quê? Enfermagem. Ele assentiu lentamente, processando a informação. Uma profissão que exige meticulosidade, comentou ele, e um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Ele se aproximou um passo, fechando um pouco da distância entre eles. O ar ficou elétrico. Eu vim aqui para fazer uma pergunta antes de sermos interrompidos. E eu ainda quero a resposta. Larissa esperou, o coração agora batendo em um ritmo diferente, não de medo, mas de antecipação.
Por que você limpava meu carro com tanto cuidado? Ele perguntou, a voz mais suave agora. Não é só pelo medo de ser demitida. Eu vejo dezenas de funcionários todos os dias. O seu trabalho é diferente. Eu estava observando. Havia respeito no seu gesto. Ela pensou por um momento, buscando a verdade em meio ao turbilhão de emoções. Porque... começou ela, hesitante. Porque, mesmo que eu nunca possa ter algo assim, eu acho que as coisas bonitas merecem ser bem cuidadas. É o trabalho de alguém, o sonho de alguém. Mesmo que não seja o meu, desperdiçar isso, tratar com descaso, parece errado. A resposta dela, tão simples e profundamente sincera, pareceu atingi-lo de uma forma que ele não esperava. Ele ficou em silêncio por um longo momento, o olhar fixo no dela, como se a estivesse vendo pela primeira vez. A faxineira, a estudante de enfermagem, a garota que respeitava a beleza mesmo quando ela a lembrava de tudo o que não podia ter. Meu nome é Heitor, ele disse, estendendo a mão. Não era o Dr. Heitor que Valdir usara. Era apenas Heitor. Hesitante, ela soltou o balde, secou a mão úmida na lateral da calça do uniforme e aceitou o aperto. A mão dele era quente e firme. Larissa, ela respondeu. Larissa. Ele repetiu o nome dela como se o estivesse experimentando. Eu não preciso de mais uma faxineira para a minha Ferrari. Eu já tenho muitas, mas pessoas que entendem o valor do cuidado e do respeito são muito mais raras. Ele soltou a mão dela, mas seu olhar a manteve prisioneira. Eu quero te oferecer um emprego. Não aqui nesta garagem. E não tem nada a ver com limpeza. A proposta de Heitor pairou no ar, absurda e tentadora. Larissa, cuja maior ambição profissional até aquela manhã era ser aprovada em farmacologia, estava agora diante de uma oferta de emprego de um bilionário que não envolvia suas únicas habilidades conhecidas: limpar e estudar. O pânico e a inadequação batalharam contra a centelha de esperança que ele havia acendido. Que valor ela poderia ter para um homem como ele? Eu não entendo. Que tipo de trabalho? Ela perguntou, a voz um sussurro. Um trabalho de observação, explicou Heitor com uma paciência que ela não esperava. Eu vivo em um mundo de ecos. Pessoas que concordam comigo, que me bajulam, que querem algo de mim. As opiniões são espelhos, não janelas. Você me deu uma janela. Quero que seja minha consultora de realidade. Que me acompanhe em alguns jantares e eventos. Que observe as pessoas e me diga o que vê. Não o que você acha que eu quero ouvir, mas a verdade como você a enxerga. Sua sinceridade é o seu currículo. Ele fez uma pausa. O salário seria o suficiente para pagar 10 anos da sua faculdade de enfermagem. E claro, você não precisará mais se preocupar com o ônibus. A oferta era um delírio. Era uma porta de saída. Não apenas da garagem, mas da vida inteira de dificuldades que ela conhecia. O medo era imenso. Mas a imagem do rosto de sua mãe, sempre preocupada com as contas, e a lembrança da humilhação nas mãos de Valdir, deram-lhe a força. Era um salto no escuro, mas a alternativa era permanecer no chão. Eu aceito, disse Larissa. A transformação foi imediata e avassaladora. No dia seguinte, um carro preto com motorista particular a buscou na porta de seu modesto prédio em Itaquera, para o espanto de todos os vizinhos. Ela foi levada não a um escritório, mas a um apartamento de hóspedes luxuoso no mesmo prédio de Heitor, com a orientação de que precisava de um local de trabalho mais central. Uma estilista pessoal, uma mulher de olhar simpático chamada Sofia, apareceu com dezenas de peças de roupa, vestidos elegantes, calças de corte perfeito, sapatos que valiam mais do que todos os seus móveis. O Dr. Heitor pediu por discrição e elegância, não ostentação, disse Sofia. Ele quer que você se sinta confortável, não fantasiada. Os primeiros dias foram um borrão de deslumbramento e pavor. Larissa aprendeu a comer com mais talheres do que imaginava existir, a responder a e-mails em um tablet de última geração e a caminhar por salões de mármore sem parecer que estava prestes a escorregar. Sua primeira tarefa foi acompanhar Heitor a um leilão de arte beneficente. Cercada por socialites e magnatas, ela se sentiu como uma fraude, uma impostora esperando ser desmascarada a qualquer momento. Heitor, percebendo seu desconforto, a guiou para um canto mais tranquilo. Relaxe, Larissa. Você não está aqui para impressioná-los. Está aqui para observá-los para mim. O que você acha daquele homem conversando com o senador? Ele perguntou discretamente. Larissa olhou para o homem, um industrial sorridente que gesticulava efusivamente. O sorriso dele não chega nos olhos. Ela respondeu quase sem pensar. Ele olha para o senador, mas os olhos dele ficam procurando quem mais está vendo ele conversar com o senador. Ele não está interessado na conversa. Está interessado na plateia.
Heitor a olhou, e novamente ela viu aquele vislumbre de um sorriso. Exatamente, murmurou ele. Aos poucos, a casca de timidez de Larissa começou a se quebrar. Ela percebeu que seu superpoder não era fingir ser uma deles, mas justamente o contrário. Sua perspectiva de fora era o seu valor. Ela começou a falar com mais confiança, suas observações se tornando mais perspicazes. Aprendeu a diferenciar um sorriso genuíno de um bajulador, a linguagem corporal de um acordo sendo fechado sob a mesa. Sua maneira de ver o mundo estava mudando. Ela não via mais apenas ricos, via pessoas com suas próprias inseguranças, ambições e máscaras. O ponto de virada em sua transformação ocorreu em uma reunião tensa na empresa de Heitor. Ele estava prestes a fechar uma parceria com uma startup de tecnologia. Os jovens fundadores eram arrogantes, prometendo o mundo com um jargão corporativo que soava vazio para Larissa. No final, Heitor, impressionado com os números, virou-se para ela e perguntou na frente de todos: "Sua opinião?" O silêncio caiu na sala. Larissa sentiu o sangue gelar, mas respirou fundo. "Doutor Heitor", começou ela, a voz firme. "Eles me lembram do vendedor que foi lá em casa e convenceu minha mãe a comprar um filtro de água que quebrou em uma semana. Muita promessa, muita palavra bonita, mas eles não olharam nos seus olhos uma única vez para saber se o senhor realmente precisa de um filtro. A analogia era tão simples, tão fora do universo deles, que os fundadores da startup a olharam com desprezo. Mas Heitor não. Ele a encarou por um longo segundo e então, para o choque de todos, começou a rir. Uma risada genuína e aberta. "Obrigado, Larissa", disse ele. "Senhores, vamos adiar a decisão. Preciso verificar se o meu filtro de água está funcionando." A reunião estava encerrada. Naquele momento, ela não era mais a faxineira ou a impostora. Era Larissa. E sua voz importava. O evento era o ponto alto do calendário social de São Paulo. O baile de gala anual da Fundação Almeida Braga, o conglomerado da família de Heitor. A imprensa se acotovelava na entrada do Teatro Municipal. E o Salão Dourado estava apinhado com o poder e o dinheiro do Brasil. Desta vez, Larissa não se sentia uma fraude. Usava um vestido azul marinho, de uma elegância estonteante e discreta, e estava ao lado de Heitor não como um acessório, mas como sua confidente. Ele pedia sua opinião sobre doações, apontava os hipócritas e os genuínos, e o fazia com uma naturalidade que tornava a presença dela inquestionável. Para aquele círculo social, ela era um enigma, a misteriosa protegida do bilionário mais recluso do país. Mas os enigmas atraem escrutínio. E o escrutínio veio na forma de Isabela Torres, herdeira de um império da construção civil e a mulher que a sociedade há muito apontava como a futura noiva de Heitor. Alta, loira e vestida com um explosivo vestido vermelho que gritava por atenção, Isabela observava o casal de longe, os olhos apertados em fendas de puro veneno. Ela via a forma como Heitor se inclinava para ouvir Larissa, a maneira como o sorriso dele, tão raro, aparecia com mais frequência ao lado dela. Para Isabela, aquilo era uma afronta inaceitável. Ela esperou o momento perfeito. Quando um velho amigo da família abordou Heitor, puxando-o para uma conversa rápida, Isabela deslizou pelo salão e parou em frente a Larissa. "Boa noite. Acho que não fomos apresentadas", disse Isabela, a voz doce como mel e cortante como vidro. "Sou Isabela Torres." Ela estendeu a mão, mas antes que Larissa pudesse reagir, ela a recolheu. "Ah, que tolice a minha. Nós já nos conhecemos, não é mesmo?" Larissa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia um brilho perigoso no olhar de Isabela. "Acho que a senhora está enganada", respondeu Larissa, a voz calma e firme. "Não, não estou", continuou Isabela, elevando o tom o suficiente para que as pessoas ao redor começassem a prestar atenção. "Eu me lembro perfeitamente. A garagem, o cheiro de cera. Você era a moça da limpeza, não era? A que limpava a Ferrari do Heitor." O mundo de Larissa pareceu parar. O som das conversas e da música de câmara desapareceu. Todos os seus medos, todas as suas inseguranças, a sensação de ser uma impostora, voltaram com a força de um maremoto. O veneno de Isabela era preciso, cirúrgico, calculado para desnudá-la e humilhá-la publicamente. Vários rostos se viraram para elas, curiosos, maliciosos. A antiga Larissa teria murchado, teria baixado os olhos, teria fugido. Mas meses ao lado de Heitor, sendo valorizada por sua essência e não por sua aparência, a haviam transformado.
Ela respirou fundo, absorveu o golpe e, em vez de se encolher, ela se ergueu. Ela olhou diretamente nos olhos de Isabela, um brilho de aço no seu próprio olhar. Sim, senhora Torres. Eu era a moça da limpeza, disse Larissa, a voz clara e sem um pingo de vergonha para que todos ouvissem. E eu aprendi uma lição muito valiosa naquele trabalho, limpando a sujeira que os outros deixavam para trás. Ela fez uma pausa. O silêncio ao redor delas era total. Aprendi que é muito fácil identificar o lixo, não importa quão cara e brilhante seja a embalagem. O insulto tão elegante e devastador acertou Isabela como um soco. O sorriso dela vacilou, o rosto empalideceu de fúria. A plateia improvisada prendeu a respiração, chocada com a audácia da resposta. Nesse exato momento, Heitor se virou, percebendo a tensão. Ele viu o rosto furioso de Isabela e a postura inabalável de Larissa. Ele não precisou perguntar o que aconteceu. Ele se aproximou e, sem hesitar, pegou a mão de Larissa, entrelaçando seus dedos nos dela na frente de todos. Foi um gesto de posse, de aliança, de escolha. Isabela, disse Heitor, a voz letalmente calma. A diferença fundamental entre vocês duas é que Larissa, quando limpava minha Ferrari, estava exercendo um trabalho honesto. Você, neste exato momento, está apenas sendo suja. Ele não esperou por uma resposta. Segurando a mão de Larissa com firmeza, ele se virou de costas para Isabela e para a sociedade boquiaberta e começou a caminhar em direção à saída, guiando-a para longe do veneno e para perto dele. A barreira profissional estava quebrada. A escolha estava feita. E para todo o salão, a mensagem era clara. A ex-faxineira havia vencido. Heitor não soltou a mão de Larissa em nenhum momento. Ele a guiou com firmeza através do foyer do teatro, ignorando os olhares chocados e os sussurros que se espalhavam como fogo em palha seca. Passaram pelas portas maciças e entraram na noite paulistana, onde os flashes dos fotógrafos explodiram como uma tempestade de raios brancos. Heitor fez um escudo com seu corpo, abrindo a porta do carro que já os aguardava. Apenas quando estavam ambos dentro do refúgio de couro e vidro escuro do Rolls-Royce e o motorista arrancou suavemente, foi que o mundo exterior pareceu finalmente se dissolver. Dentro do carro, um silêncio profundo se instalou. Não era um silêncio desconfortável, mas um que vibrava com a energia do que acabara de acontecer. Larissa olhava para suas próprias mãos, que agora repousavam em seu colo, ainda sentindo o calor da mão dele. Ela tremia levemente, o resultado da adrenalina que começava a baixar, deixando para trás um rastro de exaustão e uma estranha, nova paz. Ela havia enfrentado o dragão e não havia se queimado. "Me desculpe", ela disse de repente, a voz baixa, virando-se para ele. "Eu não deveria... Eu causei uma cena, estraguei a sua noite." Heitor virou o corpo em sua direção. As luzes da cidade que passavam pela janela iluminavam seu rosto, e a máscara de indiferença que ele tantas vezes usava havia desaparecido por completo. Em seu lugar, havia uma admiração genuína e algo mais profundo, algo que Larissa mal ousava nomear. "Larissa, olhe para mim", pediu ele, a voz suave. "Você não estragou nada. Você foi a única pessoa honesta naquele salão inteiro. Você não tem absolutamente nada pelo que se desculpar." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Eu passei a minha vida inteira sendo tratado como um conceito. O bilionário, o herdeiro, o Dr. Heitor. As pessoas não olham para mim, olham para o que eu represento. E hoje, naquela garagem, e em todos os dias desde então, você foi a única pessoa que olhou através de tudo isso." Ele se aproximou mais. "A verdade", confessou ele, "é que o emprego de consultora de realidade foi a desculpa mais inteligente que eu consegui pensar. Eu fiquei fascinado por você desde o primeiro momento em que te vi pelos monitores, limpando meu carro com um cuidado que eu mesmo nunca tive com ele. Eu vi sua dignidade. E quando Valdir te humilhou, e eu não fiz nada por um momento, foi o teste mais difícil que já enfrentei. Eu queria ver se o mundo te quebraria. Mas você não quebrou." As lágrimas que Larissa segurou durante toda a noite finalmente vieram, mas não eram de tristeza ou humilhação. Eram de alívio, de ser vista. A dor de anos de invisibilidade, de ser tratada como alguém inferior, estava sendo lavada por aquelas palavras. "Esta noite", continuou ele, a voz agora um murmúrio carregado de emoção. "Quando Isabela tentou usar seu passado para te ferir, você o transformou em uma arma, em um escudo. Você mostrou mais força e classe do que qualquer pessoa naquele salão jamais terá. Eu nunca senti tanto orgulho de alguém em toda a minha vida." A justiça para Larissa não foi ver Isabela ou Valdir punidos. A verdadeira justiça era aquela. O reconhecimento.
A redenção de sua história, não como algo a ser escondido, mas como a forja que criou a mulher que ela era. Heitor ergueu a mão e, com uma delicadeza que contrastava com sua imagem poderosa, afastou uma lágrima da bochecha dela com o polegar. O toque enviou uma corrente elétrica por todo o corpo de Larissa. O tempo pareceu parar de novo, o carro se tornando uma bolha, um universo só para os dois. O profissional e o pessoal, o patrão e a empregada, o bilionário e a ex-faxineira, todas essas etiquetas se dissolveram no olhar que trocaram. E então, ele se inclinou e a beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas algo infinitamente mais profundo. Foi um beijo de gratidão, de reconhecimento, de alívio. Era a confirmação silenciosa de tudo o que havia sido dito. Era o fim da guerra. No silêncio do carro, deslizando pelas ruas de São Paulo, Larissa finalmente encontrou a paz. Ela não era mais uma Cinderela esperando por um príncipe. Ela era uma guerreira que havia encontrado um igual. 2 anos depois. O sol da manhã paulistana derramava uma luz dourada sobre a ampla varanda do apartamento. Não era o bunker de segurança de Heitor, nem o apartamento de hóspedes impessoal. Era um lar. Plantas bem cuidadas, incluindo um pé de manjericão que Larissa insistia em manter, dividiam o espaço com móveis confortáveis e arte que tinha mais valor sentimental do que financeiro. Larissa, agora com 26 anos, servia 2 xícaras de café. Ela não usava um vestido de grife, mas uma calça jeans confortável e uma camiseta de algodão. A única joia era uma aliança de ouro branco, simples e elegante, em seu dedo anelar. A postura dela era diferente. A antiga ansiedade em seus ombros havia sido substituída por uma serenidade confiante. Ela se movia com a graça de quem sabe exatamente quem é e o lugar que ocupa no mundo. Ela se sentou em frente a Heitor, que lia as notícias em um tablet. Ele também parecia diferente. Havia menos vincos de preocupação em sua testa, e o sorriso, antes tão raro, era agora uma presença constante em seus lábios sempre que olhava para ela. Sobre a mesa, entre as xícaras de café e um pão de queijo recém-saído do forno, estava a planta de um prédio. A arquiteta disse que podemos ter um espaço para fisioterapia pediátrica no térreo se otimizarmos a ala de exames, disse Larissa, apontando para um ponto na planta com a ponta da caneta. E o que a chefe da fundação acha disso? Perguntou Heitor, o tom formal sendo uma piada interna entre eles. A chefe da fundação, respondeu Larissa entrando na brincadeira. Acha que é uma excelente ideia. A diretora do hospital concorda. Larissa não era mais uma consultora ou uma acompanhante. Com seu diploma de enfermagem em mãos, ela havia se tornado a força motriz por trás do projeto mais ambicioso da Fundação Almeida Braga, a construção de uma rede de clínicas de saúde de alta qualidade e baixo custo nas periferias de São Paulo. Ela uniu seu conhecimento prático das necessidades da comunidade com os recursos quase ilimitados de Heitor, criando algo transformador. Sua antiga vida não fora apagada, fora integrada, tornando-se a base de seu novo propósito. Ela havia reconectado os 2 mundos. Sua mãe, Dona Célia, agora morava em uma casa confortável perto de uma das novas clínicas, onde atuava como voluntária, e não se preocupava mais com as contas do fim do mês. Larissa nunca perdeu o contato com suas raízes, e Heitor, por sua vez, aprendeu a encontrar mais alegria em uma visita à casa da sogra para comer um bolo de fubá do que em qualquer gala internacional. Heitor baixou o tablet e pegou a mão dela sobre a mesa. Eu vi você organizando os arquivos do projeto ontem à noite. Ele comentou, um brilho divertido nos olhos. Cada pasta separada por cor, cada documento alinhado milimetricamente. Larissa sorriu. Força do hábito. Ainda meticulosa, vejo, disse ele suavemente. Algumas coisas não mudam, ela respondeu, o sorriso se alargando. E ainda bem. Era a verdade deles. O que os uniu não foi o dinheiro ou o poder, mas o caráter. A essência que ele viu nela, ajoelhada no chão daquela garagem, era a mesma que agora liderava reuniões e mudava a vida de milhares de pessoas. Às vezes, quando desciam para a garagem, eles ainda viam a Ferrari vermelha, que Heitor se recusava a vender. Ela não era mais um monumento à desigualdade ou um catalisador de humilhação. Era um lembrete, um marco zero. Um testemunho silencioso de que a vida pode mudar em um instante, não com a abertura de uma porta de carro de luxo, mas com a decisão de realmente enxergar a pessoa que está do outro lado. Larissa aprendera que o poder não estava em ascender ao mundo dele, mas em trazer os valores do seu mundo para o dele, construindo juntos um novo lugar, mais justo e mais real. Eles não encontraram a felicidade apesar de suas diferenças, mas por causa delas.
Chegamos ao fim. Este é o bloco de encerramento, conectando a história com o espectador. E assim, a história de Larissa e Heitor nos ensina que o verdadeiro valor não está no que temos, mas em quem escolhemos ser. Ensina que a dignidade é uma fortaleza que nenhuma humilhação pode derrubar e que a coragem de enxergar a humanidade no outro pode ser o começo da mais bela das jornadas. A faxineira e o milionário não eram personagens de um conto de fadas, mas duas pessoas que se permitiram ir além dos rótulos para encontrar um amor real, construído no respeito. Chegamos ao fim de mais uma história emocionante, e eu quero agradecer de coração a você que ficou conosco até este último segundo. Sua companhia, sua atenção e sua torcida por essa jornada de superação são o combustível que nos motiva a continuar criando narrativas feitas para tocar a alma. Saber que você está aí, do outro lado da tela, é a nossa maior recompensa. Muito obrigado! Agora, eu queria te pedir uma ajudinha para que nosso canal continue crescendo e alcançando mais pessoas que, como você, amam uma boa história. Se você se emocionou com a reviravolta na vida da Larissa e acredita que a atitude dela no salão de gala foi de arrepiar, por favor, deixe o seu curtir aqui embaixo. Seu like é muito importante e faz o YouTube entender que nosso conteúdo tem valor. E aí, o que você achou? Queremos muito saber sua opinião. Qual foi o momento que mais te marcou? A humilhação na garagem? A frase que ela usou contra a Isabela? A demissão do supervisor? Ou o reencontro no final? Comente aqui embaixo. Eu leio absolutamente todos e adoro interagir com vocês. Se você é novo por aqui e ama histórias que nos fazem acreditar que a justiça, a honra e o amor podem vencer no final, não perca mais tempo. Se inscreva agora no canal e ative o sininho de notificações para ser o primeiro a saber quando uma nova história for ao ar. E claro, a sua voz manda aqui. O que você quer ver na próxima história? Um milionário que perde tudo e precisa recomeçar? Uma herdeira que se apaixona por um homem que sua família desaprova? Deixe sua sugestão de tema nos comentários. Quem sabe a sua ideia não se transforma no nosso próximo grande sucesso. Mais uma vez, nosso muito obrigado pelo seu tempo e pelo seu carinho. Um grande abraço e até a próxima história.